Raiders são caçadores de criaturas sombrias, desbravadores de tesouros e heróis da humanidade. Seu trabalho é arriscado, mas admirado, e sabia que os seus corações batem mais rápido pouco antes de sua morte? Eita, pai, eu não sabia não. E então, a história começa numa simples cafeteria, quando o protagonista, de repente, solta um maior grito, dizendo: Tá maluco, fi? Você quer que eu seja um escudo humano, cara? E então, um cara que estava conversando com o nosso prota fica todo envergonhado e fala: Não, não, Rinho, não entenda errado, cara. Além disso, você me falou que precisa de um cashzinho rápido, não, cara? Então, vemos o nosso prota pensando: que droga, eu achei até estranho eles me chamarem para uma invasão de dungeon. E o nome do chefia é Cheon Womin. Ele trabalha na agência de raiders e é responsável para arranjar um trampo para vagabundos, quer dizer, raiders sem guilda que nem eu. Então, quando ele me deu um toquezinho, eu sabia que iam assinar a minha carteira de trabalho logo depois de um maior tempo, fi. Mas então, depois de ouvir o pedido, o miséria quer que eu fique na linha de frente, cheio de mortos-vivos? Me parece tão confortável. Ele praticamente quer que eu vá de Vasco para que os outros possam fugir em momento crucial. Então, encerrando os seus pensamentos, o prota fala: é porque essa é a única vaga sobrando, né? Bom, tem vários outros trouxas, quer dizer, moleques, com um rank menor que o meu, desejando essa vaga, mano. Então, Jeon diz: você sabe como é, Ryun. Facilita meu trabalho. Bom, mesmo com um rank alto, existem poucos lugares que pedem ajuda de raiders da classe guerreiro. Então, o prota fala: então você está me menosprezando por eu ser um simples idiota marcial, cara? Que isso, mano? Caramba, hein? Perdoe-me pelos meus pecados, então. Mas realmente é isso mesmo, meu guri. Hoje em dia, os magos estão roubando a cena. Os guerreiros hoje em dia não dão conta do trabalho e se machucam muito. Então, não são a primeira escolha para os clientes. Em comparação aos magos que lutam a longas distâncias, os guerreiros acabam só servindo de saco de pancada dos monstros. Enquanto ele falava, o Protinha começava devagar em seus pensamentos. Droga, eu já sei disso. As coisas costumavam ser diferentes há 10 anos atrás. Só que hoje em dia não existe espaço para raiders guerreiros. Então, começa-se o flashback. 11 anos atrás, quando recebi nota alta no teste de aptidão do despertar. Então, acabei sendo aprovado na Academia Milanes, uma academia especializada para raiders. Minha aptidão mágica naquele tempo era cerca de 97%. Caraca, tropa, mais 3 era 100. Que desperdício. Seon Ina era a atual maga mais que só tinha 92% de aptidão mágica. Mano, mas também é muita coisa, né? Que isso? Então, diziam que a minha aptidão mágica era algo surreal. Por outro lado, minha aptidão em combate era apenas de 34%. No entanto, acabei escolhendo o combate mesmo. É só que os magos antes tinham uma péssima reputação. Mano, foi levado por efeito manada. Fique paz. Eles eram apenas usados como um fertilizante, um tadalazinha para os guerreiros, já que não conseguiam derrubar monstros fracos sem um combate. E atualmente, os magos estão vencendo na vida, enquanto os guerreiros são jogados para o escanteio lá. Se eu tivesse escolhido ser um grande mago naquele tempo, será que minha vida teria sido melhor? Eita, tropa, se eu tivesse escolhido, será que seria mesmo? Talvez, né, mano? Caraca, não, com certeza. Bom, normalmente o crescimento de um Wader estagna aos 20 anos. E voltando à realidade, o Jeon Min tenta convencer o nosso prota, novamente, olhando com pelo menos uma cara de pena agora. E ele diz: Hyun, meu mano, essas oportunidades não aparecem com frequência. Eu ia dar essa chance a outra pessoa, sabe? Mas escolhi você. Você, porque eu sei da sua realidade, mano. É isso, cara. Então, nosso prota divagando novamente, pensante, meu menino, e dizendo, e divagando. Eu tinha talento, que era invejado por aqueles que optaram por magia como foco. Porém, agora eu sou só um guerreiro rank D inútil. Minha vida agora virou de cabeça para baixo. E de repente, o nosso prota fala: Não, não, tudo bem, eu aceito. O manipulador fica até impressionado também, mano. Que é isso? Então, o Pratinha pensa novamente, né? Sabia desde o início que não tinha escolha. Para sobreviver desse jeito, você não
pode escolher a área que quer trabalhar. Jeon-min fica feliz com a resposta do Prota e diz: Você fez a escolha certa, cara. Que isso? Agora eu vi vantagem. Bem, irei te passar o local de trabalho e te vejo lá às 8 amanhã de manhã, tá? E o Protinha responde, brincando, certo? De uma certa forma: pra que me encontrar lá? Achando que é um encontro romântico? Você não deveria fazer melhor e trabalhar? Bom, brincadeira, só faz quando você trabalha. Então, Jeon-min, mano, responde: Não. Eu tenho assuntos a tratar naquele local. Então te vejo amanhã. Então, no dia seguinte, vemos o local de trabalho do nosso Protinha, que está escorado numa árvore sigmado. Então ele divaga: O homem, aquele cafajeste, me deu um bolo. E ainda disse que ia me encontrar, mas não vejo ele em lugar nenhum. Ele deveria ter só me dito que não vinha mesmo. Sendo sincero, o homem merece até uma promoção. Celo, eu só sou um guerreiro de classe D e ele um mago de classe A. Não consegui entender porque ele quer trabalhar numa agência de raiders. E do nada, nosso prota resmunga, mano, olhando pro guerreiro e dizendo que se ele esfregar mais do que isso, acaba abrindo buraco no escudo. Do nada, né, velho? Então, de repente, vemos alguém bem bolado, resmungando, parece uma memória do nosso Prota, que é um cara falando inútil de merda. Então o Prota, bem assustado, né? Olha pra alguém que chama o nosso Prota, dizendo: Jae-hyun, mano, há quanto tempo, cara? Mano, todo mundo tem nome de Hyun, então o Jae-hyun responde: Você também veio, Hyun? Então, que é o amigo do nosso Prota, que é o Hyun, que diz: Meu nobre, tem tanto trabalho por aí hoje em dia, os trabalhos são perigosos, mas pagam bem até. Então, Myun, né, que é o nome do nosso Prota, pra não confundir tanto, resolvi deixar Myun e o amigo dele, Hyun. Bom, então vamos continuar. Então Myun diz: Verdade, até porque, e de repente, mano, o Hyun interrompe o nosso Prota, dizendo: Porque não tem lugar nenhum para raiders guerreiros, né? Essas crianças de hoje em dia não têm amor à espada. Ih, rapaz, que é isso, mano? É conversa meio estranha. Qual a graça de lançar uma bola de fogo na retaguarda? O nosso prota ficou bolado, pensando: amor é o caralho, mano. Eu tô morrendo de fome. Então, o Minhum continua: Enfim, vamos botar pra fuder dessa vez, tá? E depois uma cervejinha no final, pode ser? E o prata responde: pode ser. Só que eu ando sem dinheiro esses dias. Então um retruca. Nada disso, rapaz. Eu que paguei da última vez, então nenhuma desculpinha. Então, sou danado. E o Ryun percebe que o prata ficou meio bolado, né? E disse: Tá bom, tá bom. Essa é a última vez que eu pago, tá? Caraca, vai pagar tudo pro prota. E o prota responde até que meio sem graça: Ai, eu fico até sem graça, estando em dívida com o meu Ryun. Mano, que isso, vai. Ele falou isso mesmo, tropa, não tá alterado, não. Então, de repente, um cara lá no fundão diz: Rápido, todos se juntem na entrada da dungeon. Vamos entrar em 30 minutos, e nem um minuto a mais. Então, vemos que o pessoal não tá nem um pouco animado, fica meio cabisbaixo, mano. Então, a cena volta. Ryun e o Prota, que diz: Hora de se preparar, eu acho. Quando se entra em uma dungeon, os raiders têm que se preocupar com duas coisas: a possibilidade de encontrar fortunas inesperadas. Entramos nas dungeons, acabam subindo a cabeça de um raider. O perigo se encontra em sua guarda baixa. Enquanto todos estão alucinados pela riqueza, é aí que a dungeon manifesta a sua verdadeira essência, para ver se em suas mãos encontra-se fortuna. Ou na verdade só uma tragédia mesmo. A segunda coisa não é nos revelada ainda, pois somos interrompidos por alguém chamando pelo nosso pró. Ei, Jae-hyun, tá fazendo o quê? Por que você tanto olha aí, mano? Acho que tá achando que eu vou voltar bem, mãe. Pode ter certeza. Agora eles vão em direção ao portal e começam a entrar. Logo vemos um monte de mortos-vivos berrando à procura de carne. Então, de repente, um mago grita: Ei, inúteis, quer dizer, tanques, levantem esse escudo direito ou é chibata. Fiquem logo em linha reta. E ele insiste: Ô, paspalhos, me escutaram? Fiquem logo em posição, filho de rapari, mesmo se for pra morrer. Enquanto isso, um zumbi se aproxima do nosso prota, colocando até a mão, parece que eu sou lá, sei lá. E ele diz: Que droga, que trabalho de merda. E agora, os magos começam a recitar uma magia poderosa.
E o Protinha observa aquilo abismado, né? Divagando. A guilda Meteoro, né? Eles são uma guilda bem famosa há um tempo. Se conseguem fazer tudo isso, acho que não preciso me preocupar em morrer por enquanto. Depois disso, vemos o Prota e o Ryun descansando. Cê é louco. Agora só resta a sala do chefão, né? Não é fácil envelhecer. Se eu soubesse que seria assim, eu teria parado com a bebedeira e a mulherada. E teria upado mais. E o Ryun responde, fala sério, mano. Você não tá nem tão velho assim. E ainda por cima, tem um ranking melhor que o meu. Ia fazer uma brincadeirinha, mas deixa pra lá. E o Ryun continua. Enfim, conseguiu pegar alguma coisa interessante? Tinha uns itens bons no chão, já que a dungeon é de ranquear. E o Prota responde, bom, nem sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. E quando o nosso Prota foi ver o que ele tinha coletado, o sisteminha, mano, começa a dar pane, fica tudo travado, lagado, parecendo um meu PC rodando Roblox. Então o nosso Prota fica com uma dor de cabeça danada e pergunta, o que foi isso, mano? Ixi, tropa, parece que os servidores do nosso querido sisteminha caíram. E aí foi tudo desconectado. E então nos é mostrado que o sistema não está conseguindo reiniciar por motivos desconhecidos. E o nosso Prota divaga. O que? Não conseguiu reiniciar? Mas que papo é esse? De repente algo ecoa na cabeça do nosso Prota dizendo, siga a luz. E o sistema avisa que uma presença desconhecida acabou de hackear o querido sistema. E que está executando o preparo de antivírus, que falha novamente. Nossa! E o nosso Protinha ainda tá sem entender nada. Uma presença desconhecida? E que voz foi aquela que eu escutei? Ela disse pra eu seguir a luz. E o Ryun, com uma cara de batata, pergunta, tá falando o quê, mano? Que é isso aí? O Prota responde, não foi agora. Mas uma voz me disse pra eu seguir a luz. Logo após dizer isso, uma aura verde com uma luz intensa começa a preencher o local. E o nosso Prota pensa, mas o que? Então era essa luz que ele disse pra eu seguir? E o Ryun, confuso ainda, pergunta do nosso tropa, tá doente ou só ficando doido mesmo, mano? Que é isso aí? Então, Protinha só responde que não, está bem. E ele se pergunta, ninguém mais está vendo isso? E soando frio, ele se levanta e vai dar uma olhada. E o Ryun, sem entender nada, filho, só pergunta pro nosso tropa pra onde que ele tá indo. Isso, bem seco, arrogante. O nosso Prota diz que é rapidão, mano. Rapidão, já volta. E ele vai embora. Então o Prota pensa, o que é que tá rolando? Ele segue em direção à luz misteriosa. E depois de um tempo, vemos o nosso Prota caminhando enquanto tenta abrir o sisteminha. Que não parece estar bom das pernas não, mano. Então o Prota chega a uma conclusão sábia e coerente de que realmente o sistema não está funcionando. Ou seja, o sistema informa que uma peça está danificada e que será reiniciada novamente para um modo de segurança. Protinha, mano, coitado, não entende nada. E ele pensa, desde que despertei aos 10 anos, o sistema nunca tinha apresentado nenhuma falha. Então, o Prota conclui, a voz que eu escutei anteriormente deve estar relacionada à inatividade do sistema. Mano, eu acho que é bem óbvio aí, né? E agora, o nosso Prota começa a divagar. A invasão de uma forma desconhecida e o sistema falhando, uma voz misteriosa passando uma mensagem para eu seguir a luz. Bom, algum plano deve estar atrelado a tudo isso. Nos é explicado, tropa, que o sistema Izzy se refere aos deuses asgardianos, como Odin e Thor, e que ele é a última esperança e defesa da humanidade. Agora, 20 anos atrás, vulgo 2011, conhecido como o Ano do Desastre. Nos é dito, em meio ao Oceano Pacífico, uma gigantesca árvore surge no meio do nada em uma manhã. Essa árvore cresceu até o céu em apenas 9 dias e ficou conhecida por vários nomes como Queda da Terra e Árvore da Bênção. Mas o que se popularizou mais entre a humanidade foi Yggdrasil. Quando a árvore terminou de crescer no 9º dia, as tragédias começaram. O mundo inteiro experimentou uma catástrofe sem precedentes, em grande escala. Monstros e bestas surgiram, eliminando metade da humanidade. A outra metade, que sobreviveu, morreu de fome ou por pragas. E enquanto todos se desesperavam, surge o maior pica das galáxias, uma gota da esperança para a humanidade. E esse cara todo B10 começa a esbagaçar os monstros tudinho, passando lambida,
E os humanos que se destacaram nessa luta contra os monstros foram chamados de Despertados ou Raiders. O sistema Exir foi criado para ser uma arma mais forte da humanidade e destinada a esses heróis. Agora, voltamos para o Prota, que pensa que se o sistema Exir está passando por mudanças, é difícil pensar que vai dar certo. E nesse momento, as energias verdes que estavam guiando o Prota começam a acender pilares. Então, ele vê uma gigante porta à sua frente e se pergunta: o que é isso? Uma grande porta. Meu Deus do céu, mano, eu acho que é isso mesmo. Meu pai, meu Prota. E o Prota solta um sorrisinho malicioso e conclui: isso aqui é um portão do tesouro. Filho, acho que isso aí é melhor que na Mega Sena. E nos é explicado que um portão do tesouro tem uma probabilidade de aparição muito pequena e que normalmente dentro deles contém itens muito raros e valiosos, com poderes inimagináveis. E falam por aí que se encontrado um item que seja ao menos raro, valeria centenas de milhares de wons. E o Protinha empolgado pensa que se algo de classe A ou maior aparecer aqui, ele poderá sair dessa vida miserável. E implora até pros deuses, fique, por favor, seja um equipamento de classe A ou maior. Então o nosso Prota finalmente abre a sala misteriosa e então é nos mostrado um altar com um forte brilho cobrindo toda a sala. E o nosso Prota, meu filho, nem sequer pisca, filho, tão emocionado que tá o menino. E começa a dizer e pensar que existe realmente um lugar desses nessa dungeon, né? O que eu vi na TV não era apenas lenda urbana, então. O objeto ali brilhando cada vez mais e o nosso Prota, meu filho, não sente nada. E não importa como você veja isso, esse deve ser o item. Então, o nosso Prota conclui que vai dar uma checada no item. E o Protinha lá, estendendo a mão pra pegar o item, que essa desgraça, meu pai, vai transcender. Agora, o sisteminha começa a entrar em pane novamente. Fazia tempo que não bugava, mano. Mas enfim, o sistema começa a dar louca e avisa que uma recuperação parcial das funções foi concluída e que um novo equipamento foi adquirido, que pergunta pro nosso Prota se quer mais detalhes sobre o item. E o Protinha, safadinho, diz que as coisas estão tomando um rumo muito bom e fala: então, o sistema foi finalmente estabelecido. Embora apropriada. É por isso que dizem por aí que as coisas boas vêm aos poucos mesmo. E é nos revelado o item que o nosso Prota adquiriu: o Olho Perdido de Odin, com rank mítico. O Olho Perdido de Odin, rei dos Aesiris, para ganhar conhecimento no Poço de Mime. Quando equipado, permite o entendimento de runas e o uso de magia para desarmar e destruir. O único item de rank mítico no mundo. E avisa para o nosso Prota, que já estava a fim de vender, que cuidado, será vinculado uma vez que equipado. Então, o Protinha, impressionado, começa a se perguntar se isso realmente é de verdade. E o Prota divaga. Dos itens que aparecem em leilões, o mais alto foi o de rank S. E no momento que um item desses aparece nos leilões, facilmente atingem bilhões de wons, especialmente agora os referentes à magia, que basicamente eu poderia escolher qualquer preço sobre ele, não importa o quanto seja. Mas e pensar que é um rank mítico, é hoje que eu passo a virada do ano em Dubai. Com isso, eu não irei mais me preocupar em sofrer dessa maneira. Não serei mais desprezado pelas guildas e não precisarei mais servir como escudo humano em dungeons. Essa vida de merda como um raider acabou. Ai, bem, agora que eu obtive tal item, eu deveria tentar equipá-lo pelo menos. E também, quando é que eu vou conseguir tocar em um item de rank mítico outra vez, né? Eu poderia tentar ao menos uma vez antes de fato vendê-lo. E quando o nosso Prota iria equipá-lo, o sistema avisa que será vinculado uma vez que colocado. Gostaria de equipar? E o Protinha, não, cancelar. Eu quase gastei um item de rank mítico que foi tão difícil de conseguir. Bom, mas eu acho que não foi tão difícil assim não, né, velho? E não tenho nenhum motivo para equipá-lo. Se eu vender isso no mercado negro, valerá bilhões. Agora, guardando o item, o Prota conclui: mesmo que eu tenha adquirido um ótimo item, eu não vou continuar invadindo dungeons. Já passei dos 20, então meu nível não vai mais subir. E não será muito efetivo se eu acabar usando. E sobre essa complicação no sistema, pode-se dizer que é uma anomalia sem precedentes. Entretanto, o Protinha diz que já está acostumado com essas complicações de merda e que no presente
presente, onde dungeons se tornam realidade, tais situações repentinas acabam se tornando comuns. E essas situações podem ser caracterizadas em dois tipos diferentes: fortuna. Então, Pratinha, devagar. Eu deveria ir voltando, eu acho. Ou tragédia. Então, a cena corta para o nosso amiguinho, que todo sem jeito, fala lá pro mano que provavelmente o Prota voltará logo. Me parece que ele só foi checar algo. Mal sabe o que nosso Prota conseguiu, fi. Por favor, só espera um pouco. Olha ele ali, olha ele ali. Meu Deus do céu. E o mago, porra, vem logo pra cá, mano. Nós já partiremos para o Rage, cara. E o Protinha rapidamente se desculpa com o cara, que só responde dizendo: bom, espero que não ocorra novamente. E o Protinha só diz: entendido. Terei cuidado na próxima vez. E o mago vai embora. Então o Ryun olha pro Protinha, que parece estar meio abalado, né? Sei lá, parece estar triste. Dá um tapa nas costas dele e diz: senhor Ryun, cara, não fique tão pra baixo assim, cara. E o Prota: não é isso não, Ryun. Eu tô bem, cara. E o Protinha até disse que vai pagar o churras, ó. E que não pode ser aquele que se aproveita dos outros. É isso mesmo, rapaz. É assim que se aproveitar. E o Ryun, sem entender nada pela mudança repetida do nosso Prota, só concorda. E o nosso Prota sai estilosando, com a mão no bolso e tudo. O Ryun até se pergunta: será que com os 27 anos, o Prota, o cara finalmente amadureceu? Meu filho, amadureceu plano. O nosso Prota só queria se safar da situação mesmo, pra que não houvesse pergunta. E o nosso Prota começa devagar. Bom, isso aqui é uma dungeon. Nada do que acontecer aqui será exposto ao público. É como uma terra sem lei, e espalhar conhecimento que obtive aqui é pedir pra morrer. E o Ryun bem confuso, bicho. E também não será tarde demais e vender o item logo depois da raid da dungeon, como planejado. Agora, o importante é evitar suspeitas. Mas assim, eu não sei se tem muita gente suspeitando não, né, velho? Bem, agora que a linha de frente está toda reunida, nós começaremos a... Enquanto o mago estava falando, de repente o teto começa a rachar e a se despedaçar, e o nosso Prota fica até assustado, dá um flip pra frente pra evitar ser esmagado. E os outros, meu filho, já foram de arrastas, fica isso. E o Protinha, bem confuso, se pergunta: o que foi isso? Então, uma densa névoa preenche o local. E o Prota vê que o pessoal tá passando mal e até sangrando pelos olhos. Meu Deus, isso aqui. E o Prota rapidamente conclui que é uma névoa venenosa. E já tampa o nariz e boca. E pensa que se respirar isso demais, vai de base. Preciso sair daqui. E então o Ryun, não sei como é que ele tá falando, chama pelo nosso Prota, que diz: precisamos sair desse local rápido. E fala que a névoa é bem perigosa. E então o Prota grita: pessoal, venham aqui, vamos todos sair daqui. E sem ter tempo de finalizar a frase, o Ryun é passado de secar, irmão. O Prota ficou até sem reação. E o Ryun... e o Prota grita o nome do nosso amigo: Ryun, me orgulhou, meu Deus do céu, mano. Eu preciso correr. E aquele som repentino de explosões e essa névoa venenosa que se espalhou na dungeon e as pessoas que foram assassinadas. E o nosso Prota para um pouco de correr e pensa: então, definitivamente é obra de assassinos contratados com o objetivo de aniquilar a guilda Meteoro. Então, ir para a entrada não é opção. Eu talvez seja morto por um deles que está na retaguarda à entrada. Droga, por que isso está acontecendo comigo? O Prota respira um pouco e fala: bom, chega disso. Isso não é hora de me preocupar. Eu estou com um item mítico. Não. Acha mesmo que eu vou morrer aqui assim? Então vemos que alguém está se aproximando do nosso Prota. E do nada o cara lança um que passa de raspão no Prota. E ainda se aproximando, ele fala: eu sabia que você iria sobreviver. E o nosso Prota, bem surpreso, diz: Jeon, Omin. Ixi, fazer que é isso, mano? Era o Jeon-min, mano. Então ele fala: eu lhe disse, né, que eu iria lhe visitar hoje. Então o Prota, com a mão no ombro machucado, pergunta: homem, isso tudo foi você? Espalhando a névoa venenosa e assassinando a guilda Meteoro? Foi você? E o homem, com um sorriso colgate assassino, olha para o nosso Prota e diz: isso mesmo, meu nobre, fui eu. E o Prota pergunta: mas por quê? E o homem só diz: foi um pedido do meu cliente, sabe, né? Dinheiro, din-din, é isso que roda o mundo. Só isso. Além do mais, várias pessoas detestam a guilda Meteoro, né? Por se acharem superiores e menosprezarem as guildas iniciantes. Não seria estranho, ó, alguém queira
para a sua queda, né? E enquanto isso, o prota se pergunta se conseguirá derrotá-lo e conclui rapidamente que não. Jeon Min é um mago muito poderoso de ranquear, um dos gênios que compõem com os outros 2% do topo do país. E eu sou apenas um guerreiro rank D, não habilidoso nem fraco, apenas mediano. Bom, eu não sou o alvo deles em primeiro lugar, só preciso ficar quieto. Com o sistema Exile inativo neste momento, não há nada que eu possa fazer mesmo. Gostaria de me vingar daqueles que também lutaram na linha de defesa, especialmente do meu brother Hyun, mas não há nada que eu possa fazer. Então, vemos o nosso prota dizendo para o Jeon Min: cara, eu vou esquecer do que aconteceu hoje então. E sem tempo para o protinha finalizar a frase, mano, o Min só diz: Hyun, cara, você sabia? O Omin ataca novamente o ombro nosso Guri, que daqui a pouco fica sem braço, mano. Parece que também pegou na bochecha. De lei, né, mano? Aquele raspão na bochecha. E o protinha pensa que se tivesse demorado um pouco mais pra desviar, teria morrido. O malvadão só ali, mano, sorridente, falando que o alvo de hoje não será apenas a guildazinha Meteoro. Então, ele joga novamente suas correntes no nosso prota, que agora são várias, mano. Não é uma ou duas, é várias. E o prota rapidamente se esquiva, como é que ele desviou? E pensando, que merda, por que ele está atrás de mim? Sou apenas um guerreiro rank D, inútil, mano. E o nosso protinha começa a tentar se lembrar se fez algo de ruim. Ele se pergunta se existe alguém que deseja a sua morte. E enquanto isso, um homem vai preparando mais correntes. E o prota desesperado, mano, pensando, vai, pensa, quem desejaria a minha morte? E parece que o nosso prota se lembrou de algo, que parece ser o seu pai. Aquela lembrança, pessoal, do cara resmungando, dizendo: desgraçado, inútil, como alguém como você teve que nascer, hein? E o prota bem abalado, mano, diz: foi o meu pai, não foi? O homem fica surpreso até, e eles começam a se encarar. Do nada o homem começa a gargalhar, mano, coringar pra caralho, e fala para o nosso prota: você realmente é bastante inteligente, é por isso que eu admiro você. O pratinho, tadinho, tá desolado e começa a se lembrar da sua família. Ele pergunta para o homem: 5 anos atrás, no inverno, essa pessoa pediu algo parecido lá atrás, não foi o homem? E o homem bem calmo diz: não imaginaria que você acertaria isso também, Hyun. E sorrindo continua: você é realmente incrível. Então o Hyun começa a chorar dizendo: eu realmente não entendo. O pai faz com que sua esposa seja morta, e então seu filho. E enquanto o Hyun falava, o homem já lança mais uma corrente elétrica pra cima do nosso prota. Parece que só colocar um PNG lá, mano, que o vento tá comendo a cabeça do menino. Ô, miserável, pergunta até pro nosso prota. É desconcertante, não acha, miséria? E todo B10 conclui: é isso que acontece mesmo, seu trouxa. Adeus. E o protinha bem sério, mano, começa a sussurrar alguma coisa. E o maldito Omin, meu filho, até estende a desgraça da orelhinha e pergunta se o nosso prota falou alguma coisa. E então, o prota começa a acumular sua aura. E o Omin ajeita até os óculos, né, mano? Tá impressionado com tamanha aura. E vemos que o nosso prota está lá, meu filho, só aumentando a hora infinitamente todo B10. E o Omin, ainda impressionado, se pergunta: que de magia é essa? E o chão começa a se despedaçar. E o Omin devagar: essa aura é ainda mais poderosa que há instantes atrás. E começa a se perguntar o que é que tá rolando. Então decide que ir lá logo acabar com isso. E o Omin, suando frio, fala: a nossa brincadeira acabou, Hyun. Então faça o favor e morra. E antes da corrente atingir o nosso prota, ele ativa rapidamente o seu item mítico, o olho perdido de Odin. O Omin, meu irmão, fica até espantado, mano. E o sistema, o olho perdido de Odin, foi equipado e foi vinculado ao usuário. E o Hyun, mercenáriozinho, diz: eu sei, eu não posso mais lhe vender. Desgraça. O Omin se desespera, gritando: o que é isso? Impossível, minha energia se dispersou. E então, mano, o prota caminha devagarzinho, B10, rachando o chão, e fala: Jeon Omin. E o sistema, de novo, interrompendo a vitória, o efeito olho perdido de Odin foi ativado. Um cartão em branco foi utilizado. E o Hyun, com uma terrível sede de sangue, diz: irei te matar da forma mais dolorosa possível, Omin. E o sistema copia
criando a habilidade corrente de raios. E o Prota começa a criar várias correntes de raios enquanto encara o Omin. E o Omin, se impressionado, pergunta: como é que utilizastes a minha corrente de raio, hijo de madre? E ele pensa: demorei muito tempo para aprender tal técnica. Como ele, um mísero rank D, consegue usá-la? E frustrado, o Omin fala: não sei como conseguiu fazer isso, mas não vá se achando que poderá ganhar contra mim só com isso. E o Rei-1, bem canequezinho, responde: vamos descobrir então. E o Omin, ainda suando frio, também revida com suas correntes. Um embate feroz ocorre entre as correntes dos dois, e uma delas atinge o chão perto do Omin, mas o Rei-1 não para. Suas correntes parecem infinitas e quase acertam o Omin, que desvia por pouco. O Omin prepara outro Get Over Here, e o sistema, a habilidade Derivação Universal, foi ativada. A corrente que atingir o nosso Prota muda de direção e começa a ir em direção ao Omin, meu filho. O feitiço virou contra o feiticeiro. E o Omin grita: merda, cara, que porra é essa, mano? Rouba minha habilidade. E ele abre rapidamente um escudo de mana. O olho do nosso Protinha, mano, filho, brilha cada vez mais. E o sistema, a habilidade Derivação Universal, foi ativada novamente, mano. Olha só. E sem reação, o Omin diz: dessa vez não conseguirá desviar. Então é atingido de cheio pelo nosso Prota. Agonizando no chão, ele começa a implorar por sua vida e que, por favor, não o mate. Antes de terminar sua frase, o Prota, meu filho, passa a corrente no coitado, finalizando. Ele conclui: finalmente acabou. E exausto, mano, cai seco no chão. E coitado, nosso Protinha, mano. Ai, ai. Dizendo: eu acabei de conseguir um item mítico e mesmo assim vou morrer desse jeito. Não me estranha que minha sorte tinha sido boa hoje. E o sistema, um novo sistema de operação foi instalado. Rapaz, vai salvar nosso Protinha. Gostaria de executar, e o Prota, com o olho pesado já, mano, não aguenta mais. Vê a imagem do sistema e ele pensa: regressão? O que? Irá me salvar? Sem ter muito a perder, mano. Ele fala: sim, execute o sistema. Então, sistema, o novo sistema Nonin foi executado. Tá aí, tropa, eu disse que ele evoluiu, mano. Então, somos levados para 3 beldades divinas que começam a falar com o nosso Prota em uma linguagem desconhecida. Uma delas até estende o braço para o nosso Prota, que segura sua mão. Sortudo. De agora em diante, você é o adversário dos grandes e poderosos Raiziris. Eita, comprou briga com deuses. A habilidade passiva, aquele vigiado pelos deuses, foi adquirida. A habilidade passiva, o olho absoluto de Deus, foi adquirida. Então, sistema, os deuses contra os Raiziris estão lhe vigiando. Até no banheiro, mas que isso? Somos levados ao passado e vemos o Prota deitado em uma cama bastante ofegante. Ele se levanta rapidamente e começa a se perguntar: mano, o que é que tá acontecendo? E olhando para suas mãos, né? Mano, não tá acreditando, filho, não tá. E a janela do novo sistema abre. E, mano, caramba, tem layout novo. Mas tudo bem. E o tempo foi revertido com sucesso para o período mais desejado pelo usuário. Nossa, e o Prota começa devagar pensando: eu estou sonhando ou algo assim? Voltei ao passado. Não, isso deve ser um longo sonho. Ai, do qual não quero me acordar. E o sistema, a data de hoje é 15 de novembro de 2020. Meu filho, no tempo da pandemia, mano, que isso? Não quero. Na real, quero, mano, que ela não tinha escola. Só tinha aula online. E com sucesso para o período mais desejado. E a cena muda, então, para o Prota, que se senta na cama com uma forte dor no peito. Suspeito que seja moreno. E as limitações de combate foram removidas. O seu corpo recuperou em 20% com sucesso. O Prota, ainda bem cansado, se pergunta se está sonhando e diz que essa é sua antiga casa. E uma nova quest, o Descanso é a mão do sucesso. Mano, nunca eu tinha falado sobre isso, não. Você é um paciente que milagrosamente escapou da morte. E que, por favor, descanse e recupere sua saúde. E o Protinha, mano, tá confuso e se pergunta: o que? Quest? Mano, parece que nunca viu RPG, mano. E então, ele tenta raciocinar e começa a analisar desde o começo. Primeiro, eu não morri enquanto lutava contra o Omin? A razão para isso, é provavelmente o novo sistema. E foi assim que retornei ao passado. Minha mente já está blindada com Yggdrasil e seus monstros. Não é a primeira vez que experienciei tais coisas.
E se tem algo que aprendi com isso, é que se adaptar e julgar as situações rapidamente são prioridades absolutas. E então, o Prota começa a raciocinar que se as informações do sistema estiver correta, isso é uns 11 anos atrás, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. O sistema operante foi mudado com sucesso para o sistema Norning. O Prota se levanta da cama pensando, então esse é o nome do sistema, né? Que criatividade. E enquanto caminha até sua prateleira, ele divaga. Que a verdade seja dita, ainda se parece muito como um sonho que eu regressei. Mas uma coisa é certa, nos é mostrado o calendário que o nosso Prota parece ter anotado, o dia em que ele ia recrutar para a Academia Milães, e está escrito que por favor seja um de classe combate. Então, filho, o Protinha, sorridente, risca a parte onde ele desejava a classe de combate no calendário e diz, essa é uma nova oportunidade valiosa, e eu não irei repetir esse erro outra vez. Serei um mago a partir de agora. E então a cena muda para o nosso Prota comendo um arrozinho, né, de cria, junto com o que parece ser sua mãe. Não tenho certeza. Não, tenho sim. Que hoje me lembrei agora, tropa, que foi lá do celular que ele tinha visto, né? Ela se pergunta se algo está incomodando o Pratinha, já que ele normalmente é um garoto tão quieto, mas estava chorando tanto. E finalmente ela quebra o gelo e pergunta para o nosso Prota, Jae-hyun, aconteceu algo de errado com você, cara? E o Hyun só diz, não, não é nada. Eu só tive um pesadelo ruim, só isso. Então ela até se pergunta, what the fuck, mano, um pesadelo? E o Hyun, isso mesmo. E então o Prota olha pra mãe dele, meio sério, e diz que precisa falar algo. E a mãe do Prota pensa que ele vai dizer que desistiu de aplicar da Academia Milães, ou algo do tipo. Mas para sua surpresa, o Prota fala que vai mudar sua aplicação para mago. Sem esperar por essa resposta, ela diz, sim, tudo bem. E após o momento, mano, ela fica até meio confusa, pois o Pratinha sempre foi tão persistente sobre a classe de guerreiro e parecia não mudar de ideia. Então, levando a mão ao rosto do Prota, ela diz, essa não foi uma decisão repentina, foi? E o Prota fala, bom, não é algo que eu tenha pensado muito, sabe? E a mãe do Prota começa a falar com um tom calmo, dizendo que ele é livre para tomar suas decisões, suas próprias decisões. Típica sermão de mãe, né, tropa? Ela quer que o Prota faça o que quiser, ao invés de algo pelo dinheiro. Seja magia ou qualquer coisa. Ela completa dizendo que, como mãe, sempre irá apoiar suas decisões. Ah, mãe é mãe, filho, toma. E o bichinho, todo emocionado, enxuga as lágrimas, pensando que não é hora de chorar. Ai, tropa, eu quase chorei também, mano. E então, vemos a imagem do pai do nosso Prota que diz, Mi Seong-o. Para que eu possa me vingar do meu pai, um ranquear, vou precisar ficar ainda mais forte. Meu filho, olha só o ódio pelo pai, filho, mas também é com motivo. Você completou a quest. O descanso é a mãe do sucesso, viu? Eu não tô tancando esse nome dessa quest. Como recompensa, você obteve um cartão branco. Então, mudando a cena, vemos o Prota ficar calistênico, mano. Só no handstand de um braço só, vê? Outra. Terminando seu movimento, ele diz, certo, completei a missão e recebi um cartão branco, né? A situação tá parecendo boa pra mim. Mano do céu, no shape molhadinho. Nosso Prota se enxuga na pose, fi, e diz, eu não sei o que é esse novo sistema NOI, mas por enquanto vou tirar proveito. E enquanto se vestia, ele pensa que com o conhecimento do futuro que possui, pode obter itens valiosos que ainda estão escondidos e monopolizar algumas dungeons essenciais. Então ele lembra que tem uma boa memória e que já trabalhou como navegador em dungeons. E então, indo se sentar na sua cadeira de escritório, ele continua, bom, o problema agora são minhas habilidades, com exceção da corrente de raios. Tudo o que eu tenho são habilidades da classe guerreiro. E então, o nosso Prota diz que isso não é uma surpresa, já que estava planejando treinar com a classe guerreiro desde o início. E olhando para a tela do sistema, ele vê que suas estatísticas e seu nível, todos foram resetados. E se pergunta do porquê suas habilidades passivas são as mesmas. E então, ele se surpreende com uma estatística em específico e diz, o quê? Uma habilidade de aumento exponencial em todos os quesitos? Meu filho, roubado, filho. Já veio com um hack, já veio. E então o Prota começa a analisar as outras habilidades passivas que adquiriu. E analisando por fora a habilidade Olho Absoluto de Deus, diz que ainda não sabe como ele irá funcionar, mas que com certeza a corrente de raios é uma ótima habilidade. Meu filho, vemos ali a referência do Scorpion, mano, que é isso. E agora o
Prota vai à parte de estatísticas e conclui que força por enquanto não é necessário para magos, mas irá precisar de pelo menos alguma destreza, e olhando para a magia, diz que será realmente necessário, porém o que será mais importante agora será minha resistência. E logo após ele subir suas estatísticas, é nos explicado que resistência não é algo que irá aumentar sua força ou magia, mas sim diminuirá o tempo com que ele se cansa, e se aumentada primeiro, logo notará a diferença em batalhas. Então, voltando ao nosso prota, dizendo que a prioridade número 1 já foi concluída, e que agora vai decidir quais habilidades irá aprender. E olhando para uma cartinha, diz que o que mais precisa agora será um feitiço de cura. E o prota, mano, divaga dizendo que atualmente é 2020 e os magos são tratados como de forma indiferente em relação aos guerreiros. Porém, existe uma exceção, os waders de cura. Eles são tratados como nobreza e mesmo sem serem waders, eles podem trabalhar na área de medicina e serem bem-sucedidos. Então, se eu priorizar Zarar agora, além de conseguir uma renda inicial boa, não seria menosprezado onde quer que eu for, já que ele já tá cansado. Só que então, o prota diz que encontrar alguém com tal habilidade será difícil e que acima disso não tinha conseguido lidar com o mim. Então vou pensar em formas mais eficientes de usar os cartões em branco.